CBN Agro, com Éder Campos. Você fala, vai nos ressarcir, mas há quanto tempo vocês esperam? Então, o processo que eles montaram, o processo de ampliação da reserva faz uns 12 anos, mais ou menos. Então vocês esperam há 12 anos uma definição. Exatamente. É bem verdade que nós tivemos uma caminhada jurídica e que tivemos só vitórias, né? Infelizmente, os índios não reconheceram só a palavra, a indicação que os órgãos indigenistas e a FUNAI disseram para ele, falaram que eles tinham direito. E criou-se esse imbróglio todo. Eu penso que é uma situação bastante complicada. Assim, o Estado não pode fazer com que um cidadão perca um direito que era reconhecido por ele em cartório, por situações legais, voltar, né, uma situação do tempo do Império, de posse, de brigar por posse, essas coisas. Então, a situação, eu acho que uma hora não, já está muito perto. A situação, por exemplo, a nossa situação já está no Supremo Tribunal Federal. Há poucos dias de ser decidida a situação final, que até o nosso é irreversível. Essa situação. Bom, ou seja, até agora não há uma definição, né, por parte da Justiça, por parte do governo. Mas vamos pegar historicamente ainda a situação, né, que, eu volto a repetir, afeta os dois lados, né, tanto indígenas quanto produtores rurais. Nós fizemos aqui em 25 de agosto de 2018, em agosto de 2018, uma entrevista com um antropólogo chamado Eduardo Luz. Não sei se você se lembra dessa entrevista. E ele participou ativamente dentro de órgãos e ONGs, entre as quais trabalhou na FUNAI por muito tempo. E ele disse que existe uma conspiração dentro desses órgãos federais por questões ideológicas. Quem tem mais de 50 anos, como eu e você tem um pouco menos do que eu, né, Vante? Mas quem tem um pouco mais de 50 anos, viveu alguns governos nesse país. Nós passamos pelo regime militar, né? Você passou, eu passei, depois passamos por um regime mais liberal, com Fernando Henrique Cardoso, e um pouco antes, Collor de Mello e outros governos, que a partir do Fernando Henrique nós tivemos uma mudança ideológica muito grande na política socioeconômica brasileira ou social brasileira. O Fernando Henrique veio trazendo uma política muito mais tendenciosa para ideologias, e aí nós alcançamos isso em outros governos, como o governo do PT, por exemplo. Não estou fazendo aqui campanha política nem contra nem a favor, só estou fazendo uma análise histórica do que aconteceu na política brasileira, mesmo porque eu não carrego bandeira política. Mas tivemos, sim, uma mudança de comportamento social nessas questões. E aí tivemos o agravamento desse tema, dessa situação. Agora eu pergunto, existe mesmo, na opinião dos produtores rurais, interesses ideológicos dentro dessa questão? Ou existiu e agora está passando isso, não? Existe, e eu provo, até tenho aqui, eu vou te passar depois, o laudo do perito que fez a pedido do juiz da época, que era o doutor Odilon, que julgou a nossa situação. Odilon de Oliveira? Odilon de Oliveira. Ex-candidato aqui ao governo do Estado, isso? Uhum. Onde eu vou só te demonstrar a falsidade, o estelionato processual que foi montado. Por declaração de um índio, que achou umas bananeiras na fazenda de um dos nossos proprietários ali. Falou, onde isso? Aqui em Sidrolândia. Sidrolândia. Aí o índio disse, e o perito colocou no processo, que a bananeira foi plantada pelo pai do índio. Não, peraí. Meu Deus, você sabe quantos anos dura uma bananeira? Nós estamos ali há mais de 60, 80 anos, e vem lembrar que uma bananeira foi plantada pelo pai daquele índio. Brincadeira. Aí também já é demais, né? Se você vê, é de dar risada. Então, você vê, é um estelionato processual, como você mesmo disse, existe um fundo ideológico, sim, nessa... E exageros como esses foram construídos também ao longo dessa discussão. Eu lembro que vários fatos ficaram marcados por essas invenções que nós tivemos para tentar criar esse ambiente, inclusive de jogar classes sociais contra classes sociais. Foi uma maneira de articulação por ONGs, ou interesses ideológicos que jogavam os indígenas contra os produtores. E aí criou-se esse clima, né, Vante? Vocês tiveram terras invadidas aqui em Sidrolândia, eu lembro que eu participei, inclusive, de uma dessas retomadas ou invasões, você se lembra disso? Inclusive, algumas casas foram queimadas, a do Ricardo Baixa. Isso. A minha foi queimada. A sua foi queimada também.
A da dona Salma Salomão foi invadida, que até hoje continua lá, retomada ou invadida por indígenas. A situação ainda está nessa situação ainda, não há mudança? Na época, aí que eu vejo, houve uma conivência com o judiciário, porque todos tinham reintegração de posse. E estão suspensa, né? Eu acho que o judiciário ajudou a deixar do jeito que está, né? Porque se ele tivesse realmente cumprido a lei, não poderia ficar do jeito que está hoje. Voltando à questão dessa invasão, quando foi que aconteceu aquele fato que foi realmente um fato... Foi em 2013. 2013, né? É. Primeiro invadiram a Foi fazenda... 3 de junho de 2013. Primeiro a fazenda do Baixo. Do né? Baixo. Do Baixo. Foi invadida. E naquela época, Foi queimada a fazenda também, né? Não, então, tinha sido determinada a reintegração. E foram cumprir e os índios reagiram. E é onde houve a morte do índio, né? Que até hoje não foi esclarecida. Os policiais, não sei, não tiveram... Bom, não houve esclarecimento. Certo. E na sequência foi a sua fazenda. E a sua que foi queimada? Foi queimada também a sede. Foi queimada. É uma situação bastante, assim... Embaraçosa, né? Embaraçosa. Uma situação tirar a sua coberta. Ô Vante, você acha que até agora não houve uma solução ou uma resolução para o caso? Por quê? O que está faltando? Porque a gente vê que o Ministério Público Federal, ele tem uma tendência para um lado, né? A gente sabe disso, que existe uma tendência para um lado. O Ministério Público ele tem que defender o cidadão brasileiro, o índio e o não índio, mas tem que defender o fato de maneira igual e correta. Infelizmente, ele tem uma parte do Ministério Público que tomou como ideologia, né, ampliar essas reservas indígenas. Bom, nós vamos para o intervalo comercial. Depois do intervalo, eu quero deixar uma pergunta para você. Considerando o governo Fernando Henrique Cardoso e os dois governos do PT e depois do Michel Temer, que foi um governo que caiu de paraquedas, né, nessa questão, especificamente, esse novo governo que está aí, Jair Bolsonaro, muda alguma coisa nessa questão? Daqui a pouquinho nós voltamos e você responde para a gente essa pergunta. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo pela carne, o arroz e o feijão. Muito bem, obrigado ao homem do campo. E eu quero aproveitar essa música e aqui homenagear o meu amigo pecuarista Rubens Catenassi, que essa semana se foi. É o rei do bezerro de qualidade, o embaixador do bezerro de qualidade, que tinha essa música como seu hino. Todos os seus leilões ele tocava essa música. Catenassi faleceu no começo da semana, lá em Londrina, com complicações de saúde pela idade. Perdemos um grande ícone da pecuária brasileira, um grande mártir, né, em prol do Nelore, uma pessoa realmente fantástica, e eu quero mais um pouquinho ouvir essa música em homenagem a Rubens Catenassi. O boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo. Foi minha homenagem, então, ao meu amigo Rubens Catenassi, que se foi. É triste, né? Mas é a vida. A vida segue. Rubinho, que tinha fazenda ali em Figueirão, fazenda 3R em Figueirão, considerado o rei do bezerro de qualidade, o embaixador do bezerro de qualidade. Camapuã, inclusive, recebeu esse título, o título de capital do bezerro de qualidade, por conta do Rubinho Catenassi. Vai-se um amigo, fica um homem de exemplo para a gente, de luta, de fé, de amor e de muita alegria, né? De muito incentivo. Tenho boas passagens com o Rubinho, onde me incentivou muito na minha vida profissional. Agradeço a ele pelo tempo que passamos juntos. Muito bem, bom, a gente segue aqui com o Vante Vani. E o Vante tem fazenda, ele é pecuarista, não sei se você tinha ou se você tem fazenda em Cedrolândia, eu sei o que eu falo, porque a questão ainda é muito difícil, né? Ainda legalmente ela é nossa, né? A gente está falando sobre questões fundiárias, questões indígenas, propriedades de terras que eram legalizadas pelo governo federal como terras produtivas e que tiveram aí uma retomada por parte de indígenas como terras
como é que fala esse negócio? Antropológico. Antropológico. Por estudos antropológicos. Estudos antropológicos que demarcaram como terras indígenas no passado por questões culturais, ou seja, na verdade, há uma história montada sobre isso, né, Evante? Na verdade, a Constituição de 88 diz o seguinte: são terras indígenas por ele ocupadas, não que ocuparam. Né? Senão o Brasil fica totalmente vulnerável. Né? É impossível dizer que o Brasil não era dos índios. Então, são as terras por eles ocupadas no presente. Tá certo. O Valdir está me lembrando aqui, Valdir Nunes, ele comanda essa nave aqui. Meu amigo Valdir, estava com saudade dele, já há dias que eu não via ele. Antes da gente responder a pergunta, porque o pessoal está pedindo para a gente responder a pergunta sobre essa questão de mudança de governo, se também traz um alento ou traz uma solução efetiva para a questão. Mas antes, deixa eu mandar um abraço aqui para o seu João Antônio. O seu João Antônio, ele é Uber, trabalha no Uber. E ontem peguei o Uber com o seu João Antônio, a rádio que estava ligada, Valdir, olhei no Dion dele, 93.7. Falei, senhor, ouve a CBN? Falei, todos os dias eu ouço a CBN. Falei, que bom saber. Por quê? Me perguntou. Falou, você é quem? Falei, eu não sou o Otávio Neto, eu sou o Éder Campos. Falei, eu ouço vocês. Seu João Antônio, um abraço para o senhor, sei que o senhor está ouvindo a gente aí no Uber, muito obrigado, viu, pela sua audiência. Assim como os outros, né, outros motoristas de Uber também acompanham a Rádio CBN. Bom, Vante, voltando então à questão daquela pergunta que eu fiz antes do bloco, no bloco anterior, né? Nós tínhamos uma situação política com o governo Fernando Henrique, PT, Lula e Dilma, depois o Temer. Hoje nós temos um outro cenário político desenhado com o Bolsonaro, que se diz, né, ou a mídia diz que ele é de ultradireita, né, ou extrema-direita, que inclusive foi eleito por força do setor rural. E ele baseou o seu governo justamente em pessoas que são do segmento ou que buscam a evolução da economia brasileira. Há uma esperança nesse governo para essa questão, não só para os produtores, mas também para os indígenas? Pois é. Na eleição, realmente a classe produtora apoiou totalmente o Bolsonaro para se eleger. E eu penso o seguinte, ele não é ideológico, ele é garantista. Foi o que ele nos... O que é um garantista? Garanta os direitos de uns e dos outros. Né? Então, eu vejo que a parte do governo dele que cuida desse caso está levando para esse eixo de dar garantia, mas não tirar o do outro. Agora, não podemos mais... Sem tendência. Sem tendência. Não podemos ter um estelionato processual que houve no passado recente, tentando forjar tudo isso que aconteceu. Né? Eu penso que era o momento de fazer um pacto com o judiciário e encerrar todo esse processo logo. De maneira amigável. Eu acho onde todo mundo saia satisfeito. E o jurídico sabe agora já onde está o direito de cada um. Tá, qual seria essa maneira amigável no seu entendimento, Vante? Eu penso o seguinte, se os índios precisam de área para ampliar, para a sobrevivência, para o uso deles, o governo tem que chegar e comprar. Paga os produtores rurais. Paga os produtores, resolve os índios, resolve e ponto final. Não precisa ficar forjando processo, situações, que virou tudo isso. E outra coisa, o judiciário não responde porque não quer. Ele sabe onde está o certo. Uhum. Bom, e a questão não é só resolver de imediato isso, né? Olha, está aqui a terra do indígena, está aqui o dinheiro do produtor rural. E o depois? E o depois nós temos que recomeçar, né? Infelizmente, muitos dos que estão nesse processo todos já faleceram. Pessoas que tinham pequenas propriedades foram morar na beira da estrada. Se você vê a situação real, não é o nosso caso, que até a gente estava melhor de condições, mas tem pessoas lá que viviam daquilo ali. Pequenos produtores. Plantadores. Perderam terra também? Perderam Quantas propriedades foram invadidas ali, ou estão nessa situação? Não vou falar invadidas, mas quantas estão nessa situação? Eu penso que hoje 24 propriedades, de pequenas a médias, né? Produtores. Aqueles que tinham condição, tudo bem, esses permanecem. Aqueles que não tinham foram para a estrada e alguns até morreram, é isso? Já morreram. Uma situação, eu vou te falar, sair da casinha dele lá, pequeno produtor, para morar em barraco de lona. Isso a mídia não trouxe, né? Ninguém mostrou essa situação, né? Ninguém falou sobre isso. Infelizmente... Nem o Ministério Público. Como o índio falam que é minoria,
e ver que a gente parece que é explorador deles, né? Tá certo, o índio é minoria, mas o pobre é a maioria. E aí, você vai trabalhar com quem? Com a minoria ou com a maioria? Né? Eu penso o seguinte, tem que trabalhar na legalidade. Legal. Nós vamos agora para o repórter da CBN, daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto, viu, Vante? 8h mais 34 minutos, nós continuamos com o CBN Agro deste sábado, que discute, que debate as questões fundiárias no Brasil, e em especial aqui no Mato Grosso do Sul. Eu bato um papo agora com o Vante Vani. O Vante é pecuarista, aqui na região de Sidrolândia. Como chama a sua fazenda lá? Cambará. Cambará. A Cambará foi invadida em 2013. 2013. 3 de junho Passa de 2013. rápido, hein, Vante? Passa rápido. Só que a solução não vem na mesma proporção, né? Uma pena, né? Não é uma pena. Ô, Vante, nós vimos recente, eu recebi, inclusive via WhatsApp, uma imagem que me deixou feliz. Nós vimos ali no Mato Grosso, região de Parecis, indígenas plantando 10 mil hectares de soja. E mostrando que os indígenas também, bem direcionados, com uma boa assistência técnica, são capazes de ser pessoas comuns, produtores comuns, né, desde que haja acompanhamento. Ao contrário, vimos em Raposa, Serra do Sol, lá em Roraima, um descaso. O governo lá, aquela área dos arrozeiros, entregou aos indígenas e lá hoje a pobreza, é fome, porque não houve acompanhamento por parte do governo. Ou seja, tomou a terra dos produtores, dos arrozeiros, entregaram aos indígenas e não acompanharam. Essa é uma questão que deve ser considerada na solução também dessa questão fundiária no Brasil, né? Não adianta só pegar a terra e passar para o indígena. É verdade. Essa situação de Raposa é um absurdo. Quem conhece lá, relata, fica indignado. Eu recebi fotos. Os índios estão no lixão. No lixão, eu recebi fotos. É um absurdo. Eu vi esse tempo uma reportagem da Bandeirante que fez sobre o mesmo caso. Olha, é chocante, viu? E o pior é que o judiciário que fez todo o processo aquele, devolveu aos indígenas a área, né, não integrou. E os índios ficaram pior, quer dizer, é uma situação... Eu não sei se tem um lado aí que não quer que os índios progridam, cresçam culturalmente, né? E travam totalmente. Eu conheço o índio, eu sei, eu trabalhei com eles, eles foram meus companheiros, todos eles querem crescer na vida. Não existe pessoas que querem ficar estatizado, não, estabilizado. Claro não. Fica estagnado, né? Estagnado. Num mundo moderno como o nosso, cheio de informações, contato com as mídias, com o mundo pela internet, e claro que com o mundo capitalista, não existe ninguém que quer ficar na linha da pobreza. Isso não existe. Isso não existe. Isso aí é ilusório falar que o índio quer ficar lá no mato vivendo em oca ou vivendo em cabana. Isso é mentira. Isso não existe, né? O indígena hoje pensa como um cidadão comum, o que ele não tem é condição social para que possa desenvolver. Liberar a terra para o índio ou dar terra para o índio é uma condição? Mas de outra forma nós temos que pensar que nessa situação, no caso de retomadas aí, existe um outro personagem, que é o produtor rural que trabalhou na terra por 60, 70 anos, que é o caso de vocês, né? Eu penso o seguinte, nessa remodelação desse governo, que eu penso que vai evoluir, é o começo. Eu acho que tem que começar a desenvolver atividades dentro das terras indígenas que dê royalties a esses índios. Os índios têm que... Gente, a riqueza que tem, né, dentro de terras indígenas é muito grande. Tem o subsolo, tem um fator enorme que eles podem crescer muito economicamente e culturalmente. É lógico que quem tem dinheiro acha cultura, né? Agora, isso não quer dizer que vai abandonar a cultura originária dele, né? Eu tenho pessoas que eu penso que estão intervindo no crescimento humano dessas pessoas. Com certeza. Essa questão cultural não tem nada a ver com a questão trabalho e terra, né? Você vê os índios americanos... O gaúcho abandonou a cultura dele porque foi plantar lá no Piauí? Não, né? O gaúcho saiu do Rio Grande do Sul, foi lá no Piauí plantar no Piauí, mudou a cultura dele? Não, a cultura é algo que permanece em mim, né? Então, são questões que eu vejo que esses temas, né, são muito delicados, mas eu acho que, ao mesmo tempo, os índios são manipulados, conforme disse o Eduardo Luz aqui na nossa entrevista. Você acha que os índios são manipulados? Certeza absoluta.
Infelizmente, uma parte deles quase completamente, eles são influenciados, né? E trabalham São com a obra ponto de manobra e deles. trabalha com a ignorância das pessoas, né? Isso é triste. O mais triste é isso, né? O pior de tudo é isso, as pessoas aproveitarem da condição das pessoas, de conhecimento, de cultura, para manipular. O pior de tudo é isso. Aí está o pior crime, eu acho. E o pior é que tem países europeus que têm uma penetração muito grande, assim, aqui no país, influído esses índios a manter essa situação aí. Eles acabaram com a parte ambiental e cultural deles lá e depositam agora toda essa situação aqui no país, ajudando a criar essa baderna. Uhum. Bom, eu quero voltar aqui ao artigo do Dr. Pedro Potini Mendes sobre essa questão de terras indígenas, né? Quais são terras indígenas ou quais terras indígenas são consideradas bens da União, né? Essa é outra questão intrigante, de acordo com o Dr. Pedro Potini, já que a resposta traz ainda outras implicações sobre a exploração dessas terras. Teoricamente, somente terras tradicionalmente ocupadas, ou seja, aquelas em que se discutem os critérios de ancestralidade, seriam bens da União por determinação do artigo 20, inciso 11º da Constituição Federal. Ou seja, esses são bens da União. Quais terras indígenas podem ser utilizadas em regime de parceria ou arrendamento? Outra questão aí que é discutível, né? O índio tem terra, às vezes tem um volume grande de terras e fica a terra nua, parada, sem produção. Por quê? Porque a lei não permite que um produtor rural venha e faça arrendamento dessas terras, o que poderia ser feito tranquilamente, né? Pois é. Tal coisa. Eles travam uma situação para a melhoria dos índios, né? Eu acho que tem um excesso de ideologia e que coloca os índios debaixo do braço e faz o que eles querem, né? E travam o país. Quer dizer, podia estar todo mundo no ganha-ganha, está todo mundo no perde-perde. Ainda mais a gente tem essa coisa. Você vê, o mundo hoje é tão moderno que nós temos a tal da economia compartilhada, né? O Uber, por exemplo, é economia compartilhada. Airbnb, economia compartilhada. Né? Venda direta, economia compartilhada. E nessa questão social, a gente ir na contramão, né? Eu estava me dizendo dos índios americanos que lá eles têm cassinos nas reservas indígenas, que é permitido. Cassino lá é permitido, aqui não. Mas eles exploram a terra deles lá nos Estados Unidos. Pois é. Aqui você vai ver uma área de terra indígena, não digo aqui no Mato Grosso, onde pode fazer uma hidrelétrica, que dê royalties a ele. Gente, esses índios mudam de vida da noite por Tira da linha da pobreza, né? Sai da linha da pobreza. Porque eu não sei quem conhece uma reserva indígena ou quem conhece uma aldeia indígena. Aqui dentro de Campo Grande nós temos aldeias indígenas urbanas. Sim. Eu não sei quantas pessoas foram ver a condição dessas pessoas, ou quem foi ali em Toné ou Taunay, aqui em Aquidauana, né? Ou quem foi ali em Dourados na reserva. Bororó. No Bororó, em Dourados. A condição das pessoas não são boas. Índice de suicídio, alcoolismo. Por quê? Porque falta questões de apoio, incentivo a essas pessoas, econômico, financeiro. E não é tomando das pessoas e dando para os índios, é dar condição para que eles possam se desenvolver socialmente, como ser humano. Né? A condição, o governo tem que proporcionar educação, saúde para essas pessoas, condição de crescer profissionalmente, estudar, fazer uma faculdade, né? Ser empreendedores, mas parece que usam os índios como objetos, não sei, de manobra política ou ideológica, para que, ou mantê-los ali é uma bandeira política, não sei. Nós temos um caso aqui no Mato Grosso do Sul, a maior reserva do estado é o Cajuelos. São, se não me engano, 360 mil hectares. A situação deles não é diferente dos que têm área pequena aqui. Eles também estão vivendo na linha da pobreza. Né? Poderiam estar milionários. Será que este governo irá olhar para todas essas situações, Vantivani? Qual a tua expectativa? Eu torço. Eu penso que tem que ter um pacto nessa... juntar o setor jurídico com o administrativo e fazer um novo modelo. O fato de termos pessoas ligadas ao setor rural e que entendem essa situação, como a ministra Tereza Cristina, a Luana Ruiz, que tem uma vivência nessa situação fundiária, nessa questão indígena, essas pessoas que estão lá e que são aqui do Mato Grosso do Sul, lá em Brasília, eu digo, podem ajudar a mudar esse cenário? Eu penso que sim. E não é porque eles são produtores rurais também que eles estão contra o índio. Na verdade, eles estão pensando dos dois lados. Pela primeira vez, eu vejo que tem pessoas capacitadas olhando para os dois lados. Porque
então, pessoas estavam olhando para o lado dos índios momentaneamente, arrumando a terra, mas não resolvendo a situação futura deles. Tá certo. Bom, o nosso bate-papo hoje foi com o Vantivani. Eu gostaria de perguntar a você se você tem mais alguma observação para fazer sobre o tema, Vante. A gente está encerrando, porque na sequência vem o Paulo Cruz com o CBN Motors. Não, eu agradeço o convite de estar aqui na CBN Campo Grande. Espero ter contribuído com alguma posição minha de esclarecimento, tentando, e pensar que juntos nós vamos achar um caminho. Divididos, só intriga e complicações. Eu entendo que nossas entrevistas são alertas, são gritos de socorro para os dois lados, para que o poder público possa tomar providências urgentes e solucionar a situação. Nós não podemos jogar o povo brasileiro contra o povo brasileiro. Eu tenho que andar e olhar para você e sorrir, não olhar para você e querer que você esteja numa situação diferente da minha. Né? Eu quero só, se você ainda tem tempo, quero só te dizer uma coisa. Naquela época que houve todo aquele embrulho de Cidrolândia, que teve uma tentativa de acordo, que o ministro José Eduardo Cardoso esteve aqui, na época, com o Gilberto Carvalho. Essa situação não se concretizou porque o governo queria que resolver a situação, aquele governo, mas queria que a gente desse a situação para ele resolver. Ele não chamou a gente para falar, vamos resolver junto. Ele chamou, mas falou, não, vocês dão tudo e a gente resolve. Uhum. Né? Vante, uma última pergunta. Qual é o seu sentimento em relação a essa situação? Ódio? Tranquilidade? Olha, eu vou te falar. Raiva? Qual que é o seu... Você tem como expressar o sentimento? Olha, eu vou te falar. Decepção? Uma apunhalada do Estado brasileiro no produtor. Tá certo. Obrigado, Vantivani. Bom, a gente volta com esse tema em breve. O doutor Pedro Putini Mendes já sinalizou que virá conosco para a gente continuar esse assunto. O nosso objetivo é sempre esclarecer, né, e trazer à luz essas informações que trazem também, claro, diretamente alguma interferência no setor produtivo e também nas questões sociais. Eu fico por aqui, na sequência vem o Paulo Cruz com o CBN Motors. Um abraço para você, bom final de semana.